Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Retornamos agora no nosso segundo bloco de impostos federais. É a nossa primeira aula e hoje a gente já tratou com vocês sobre imposto de importação e imposto de exportação. Agora a gente vai falar sobre o IPI e o IOF. O IPI é muito importante, é um dos impostos mais importantes que a gente tem aí entre os impostos federais. Acho que na aula passada, no bloco passado, eu já disse para vocês que a gente ia ter uma grande incidência de imposto de renda e de IPI, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, os demais ficam um pouco abaixo, tá? Em questões de prova. Mas o IPI é muito relevante, ele guarda muitas características que o tornam um pouco complexo por conta da sua não cumulatividade, no que ele se assemelha aí à ideia do ICMS, que é não cumulativo e que tem uma cadeia de operação. Todos os impostos que acabam entrando numa cadeia de operações, eles acabam tendo também essa complexidade, e assim não é diferente com o IPI. Então é um imposto bastante cobrado que vocês precisam ter atenção. O IOF é mais simples, a gente vai pegar a manha dele rapidinho também. Sobre o IPI, principais características. Primeiro, ele será seletivo. O IPI é um imposto seletivo. Veja que ele será seletivo. Está escrito que será, não que poderá ser seletivo. Essa é uma das características do IPI, por ser também um imposto extrafiscal. Ele segue a regra também da seletividade em função da essencialidade do produto. Como assim, professor? Você devia lembrar do nosso começo do curso, quando a gente classificou os tributos, que a seletividade é uma das formas que a tributação tem de onerar mais objetos, produtos, operações mais prejudiciais à saúde ou à sociedade de um modo geral, e onerar menos os produtos mais essenciais de primeira necessidade que precisam ser satisfeitos para a manutenção de uma vida comum, sadia, entre as pessoas aí da sociedade, tá? Então, ele será seletivo, ele será não cumulativo, ou seja, há uma não cumulatividade da cadeia de cobrança para permitir que não haja nessa cadeia operacional um imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. Então, essa não cumulatividade faz com que a cadeia se absorva na sistemática de créditos e débitos à medida que você compra insumo, vende produto, compra insumo, vende produto. E aí é a mesma ideia do ICMS, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores. Ele não vai incidir sobre produtos industrializados destinados ao exterior, naquela ideia da desoneração das exportações, e ele vai ter reduzido o seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. Vejam só, ainda seguindo nessas características. Então ele tem um caráter extrafiscal, já disse a vocês. Ele é lançado por homologação, seguindo a mesma linha do que também já tratamos. E ele é exceção a quê? Legalidade e anterioridade. Veja só que ele respeita o princípio da noventena. O IPI respeita o princípio da noventena, vocês precisam lembrar disso. Isso cai em prova de primeira fase muito, tá? Cai muito em prova de primeira fase. O IPI ele é uma exceção à anterioridade, é uma exceção à legalidade, mas não é uma exceção à noventena. Tá, gente. Qual é a ideia básica do IPI? A ideia básica é um imposto sobre produtos industrializados, então a gente parte da ideia de que eu preciso ter algum trabalho de mudança daquele bem para transformar ele num produto industrializado. Vamos tratar disso ainda em breve aqui nessa aula. Mas você havendo aquele processo de industrialização e a operação, incidirá o IPI, beleza? Olha o que diz em relação a isso da cadeia, a súmula vinculante número 58. Se é súmula vinculante, é muito importante. Inexiste direito a crédito presumido de IPI. Isso aqui é muito legal, eu falei disso no primeiro bloco, dando uma dica de como poderíamos acertar as questões, mesmo sem saber muito. Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos. O insumo entrou isento. Sujeitos a alíquota zero,
ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Veja, se eu adquiro e ele entra isento, ele entra com alíquota zero ou não tributado, como que eu vou ter o direito ao crédito se eu nem vou, no futuro, realizar essa compensação? É isso, basicamente, que a súmula vinculante 58 traz. A súmula 495, na mesma linha, aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito ao acreditamento de IPIs, porque se é de ativo permanente, esse produto vem e fica na empresa. Ele não participa da cadeia, ele não participa da operação do IPI. Sacaram? Olha lá. Julgado de 2020 do STJ. Em relação ao crédito presumido de IPI, o STJ decidiu que o direito surge apenas na data da exportação e não na aquisição dos insumos. Isso porque, se o objetivo da lei é desonerar as exportações, o direito ao crédito presumido apenas surgiria na data da exportação e não na data da aquisição dos insumos. Veja que a ideia aqui é, como é que eu vou deixar isso para a data da aquisição dos insumos e não para a data da efetiva exportação? Se ela não acontecer, como é que eu vou ter feito a desoneração antecipadamente? O questionamento foi basicamente esse. Sacaram? Deixa eu até olhar uma coisa aqui rapidinho aqui. Jackson. Não sei se Jackson fez uma coisa. Só um minuto. Só um minuto, gente. Ah, tá aqui. Tava achando que tava com um probleminha ali na câmera. Voltei. Não dá nada não. Fica pra posteridade essa minha saída aqui no meio da aula. Mas tá tudo certo. Olha, eu já expliquei mais ou menos aqui o critério material. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo na tela, no slide. O critério material é industrialização seguida de venda. Esse é o critério material do IPI. Será considerado industrializado o produto que se submeta a qualquer operação que modifique a sua natureza ou ainda a sua finalidade, tá? E aí vem um julgado do STJ bem legal. Se houver o furto ou roubo da mercadoria após a saída do estabelecimento do fabricante, não se configura aí o evento ensejador da incidência do IPI. Vê que legal. Sai do fabricante e acontece um roubo antes de chegar lá no produto final. E aí o STJ veio e disse que não configura o evento ensejador do IPI. Eu não sei se eu concordo muito, mas ele disse que não deve incidir IPI sobre a venda de produtos na hipótese de roubo ou furto da mercadoria antes da sua entrega ao comprador. Isso porque, neste caso, como não foi concluída a operação, não ficou configurado o fato gerador. Então, esse é o entendimento do STJ, massa, mas para mim o cara comprou. Se houve um furto ali, aí você se resolve no privado, os dois. Não foi assim que decidiu o STJ, é a decisão da primeira sessão. Então é hiper mega relevante que vocês estejam atentos a isso. Ainda na linha da jurisprudência do STF agora, na verdade. Informativo 813. Incide o IPI em aquisição de veículos automotores por pessoa natural. Essa é a ideia do IPI, quer dizer, do IPI não, de qualquer importação, depois da emenda constitucional que passou a permitir a incidência do imposto de importação ou da tributação das importações por pessoa natural, mesmo que não fosse contribuinte habitual de imposto. Ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio. O STF decidiu isso em 2016, basicamente então dizendo, se você importa veículo automotor, filho, só para você mesmo, se é pessoa natural, vai pagar IPI. Vai pagar IPI, tá? E aqui mais um tema interessante. O IPI é seletivo. Se ele é seletivo, a ideia é que não haja atributação de atividades ou produtos ou operações essenciais, que tenham finalidades essenciais para as pessoas. A exemplo, por exemplo, foi bom, mas a exemplo da água. A água para beber. Então, a operação que envolve a água, em tese, ela não estaria sujeita à incidência de IPI. Só que olha o que o STF disse em 2021, muito recente, muito importante. É constitucional a fixação de alíquotas superiores a zero, ou seja, eu posso cobrar, sobre garrafões, garrafas e tampas plásticas, ainda que utilizados para o acondicionamento
de produtos essenciais, água. Ainda que utilizado para o acondicionamento de produtos essenciais. Aqui entendeu o STF que a parada não pode abrir tanto assim, porque no final das contas, além de esses produtos não terem um caráter realmente essencial por si só, eles representam uma fatia aí do mercado necessário para realizar a venda desses produtos da água, água engarrafada, garrafão de 20 litros de água que todo mundo usa, tampa plástica, mesmo que para água, para refrigerante, para o que for. Então, é possível fixar a alíquota superior a zero nesses casos, beleza?